Esse é o vídeo positivo da PG sobre leishmaniose, docente Geraldo Brice e a tutoria da professora Sharon no curso de medicina terceiro período da São Lucas. Então, os objetivos foram compreender o ciclo de vida da gente da leishmaniose de transmissão, epidemiologia, fatores de risco, leishmaniose, explicar os tipos de leishmaniose documental, patologias, características, associações e manifestações clínicas, discutir os exames laboratoriais e o mecanismo de ação da terapia farmacológica para a leishmaniose, documentar e diferenciar a leishmaniose segmentada de serol. Bem, olhando então para o agente etiológico da leishmaniose, sabemos que ele é flagelo dos níveis de leishmania, que é transmitido por insetos flebotomanos, como por exemplo o mosquito palha, também conhecido como grego e entre outros nomes. Olhando então para a taxonomia, nós vemos que esse gênero ele vem do reino protista, do filo Euglenozoa, da classe Hemistoplast, da ordem Trypanosomatida, da família Trypanosomatida, e do gênero Leishmania. E as suas espécies são Leishmania brasiliens, Leishmania nifi, Leishmania carnavalensis, Leishmania mexicana, entre outras. Olhando então para o seu ciclo de vida, né, nós temos o ciclo de vida desse parasita no vetor e no mamífero, no caso aqui, o humano. Então, esse mosquito, ele faz o seu recibo no repasto e pica então o hospedeiro e com o flagelo da leishmania, ingerindo então os macrófagos com amastigotas. No intestino dos mosquitos, né, essas amastigotas, elas vão se transformar em promastigotas, que são flagelados e são móveis, né? E então, ali ele vai passar pelo amadurecimento. As promastigotas, elas vão se multiplicando, né, por divisão binária e aderem à parede intestinal e vão migrar então para a trompa de sucção do mosquito, aguardando então esse mosquito fazer um novo repasto, né? E aí, quando esse mosquito então ele faz um novo repasto, ele pica então o hospedeiro humano e ele transfere essa promastigota específica para o hospedeiro humano. Dessa forma, essa promastigota vai ser fagocitada, né, como macrófagos, neutrófilos, enfim, sendo os macrófagos a sua célula principal, e também por células dendríticas. Essas promastigotas então elas vão se transformar em amastigotas quando elas entram no macrófago. E elas passam então por uma divisão binária. E aí ela começa a se multiplicar até romper, né, esse flagelo lisossoma aqui. E ainda corrente sanguínea para realizar para serem novamente fagocitadas por outros macrófagos, até que haja então um novo repasto, né, por um mosquito, que vai ingerir então novamente esses macrófagos, reiniciando esse ciclo de vida. A epidemiologia. Bem, no Brasil, hoje nós temos 50.372 de casos novos, com taxa de letalidade de 7%, e um total de homicídios de quase 4.000 indivíduos. Olhando para o gráfico onde há relacionado ao sexo e à faixa etária, vemos que no sexo feminino há menos incidência do que no sexo masculino. Porém, a faixa etária, tanto no sexo feminino quanto no masculino, mesmo tendo essa diferença de percentual, ainda entre sexo, ainda mantém-se uma faixa etária de incidência na faixa etária, equilibrada, digamos assim, em ambos os sexos, onde nós temos um maior índice, tanto no público feminino quanto no masculino, dos 20 a 39 anos, seguido pelos 40 aos 60 anos, uma maior incidência. Olhando então, de forma normal, vemos que o caso de taxa de detecção, da leishmaniose por ano de notificação, ela a cada 100 mil habitantes. Então, essa taxa de detecção, ela melhorou do ano de 2023 para 2024, ela aumentou cerca de 30%. Enquanto os novos casos, de 23 para 2024, eles caíram, então, abruptamente, cerca de 30%. Olhando para a epidemiologia, vemos que ela é uma zoonose primária, né, com o ser humano sendo, então, um hospedeiro acidental. Olhando para os fatores de risco dos tipos de leishmaniose, na alimentar, nós temos a ocupação, né, um fator de risco, a ocupação de áreas rurais, florestais ou extrativistas, desmatamento dos ecológicos, ausência de saneamento básico, economia de matéria orgânica, porque acaba sendo um lugar de criação, né, desses mosquitos que transmitem a leishmaniose como infectados por ela. E o público, né, que mais se infecta por leishmaniose são turistas, militares, pesquisadores, trabalhadores rurais, né, principalmente pesquisadores, militares, turistas, por estarem sempre buscando, não turistas por estarem buscando na Amazônia, passeios dentro da floresta e tudo mais, os militares por terem um trabalho, né, na selva, e os pesquisadores também por esse trabalho na selva. Já os tipos de leishmaniose, tegmentar, elas são do tipo cutânea localizada, cutânea disseminada, cutânea difusa ou mucocutânea. Olhando então para a fisiopatologia da leishmaniose, nós temos então o mosquito realizando o repasto, né, e inserindo então a forma metacíclica na promastigota. Olhando para esse repasto, nós temos a capacidade de resistir. A promastigota metacíclica, ela tem a capacidade de resistir à lise por moléculas do sistema complemento, né, uma vez que ela é uma das primeiras linhas de defesa do hospedeiro. Porém, o complemento ele vai ser ativado pelo parasita e também pelos fatores inflamatórios durante a presença da saliva do inseto, né, quando ele pica na pessoa. Dessa forma, então, o complemento ele vai se depositar na superfície da promastigota, opsonizando-a, e dessa forma ele vai ativar, né, os neutrófilos e os macrófagos a fagocitarem as promastigotas metacíclicas. Porém, um grande número de neutrófilos ele vai ser atraído precocemente, né, para o sítio de inoculação dos parasitas, onde os neutrófilos vão ser capazes de fagocitar promastigotas inoculadas que vão desempenhar um papel importante então, na defesa inata. Os neutrófilos apoptóticos, eles são então fagocitados por outros macrófagos, uma vez que o macrófago vai ser a célula hospedeira de excelência para a promastigota, para a leishmania. Dessa maneira, as promastigotas ela tem a sua
parte dos autófagos que fagocitam a promestigota, ela vai ter a sua fisiologia alterada, né? Tornando-se então incapaz de destruir esses parasitas. A promestigota de leishmania, ela vai conseguir instalar-se em compartimentos não líticos do neutrófilo e vão retardar então o programa de apoptose desses neutrófilos. Dessa forma, eles permanecem viáveis durante as primeiras horas de infecção, enquanto os macrófagos e as células dendríticas, elas são progressivamente atraídas para o local, onde eles se mantêm vivos até que eles consigam encontrar macrófagos ou células dendríticas para parasitá-las. Os macrófagos, então, eles vão fagocitar a leishmania por meio do receptor CR3 ou PNGP63, e ela vai se ligar, então, né, o C3B vai se ligar ao receptor C3, e o GP63 vai se ligar aos receptores de fibronectina nos macrófagos. Então, essa promestigota ela vai adentrar no macrófago e aí ele vai formar, então, o fagossoma, ou fáculo parasitófilo. A seguir, então, vai ser recrutado os lisossomos que vão se fundir ao fagossoma. Os lisossomos vão ser recrutados e vão se fundir a esse fagossoma, formando, então, o vapor, né, o lissossoma. A promestigota, ela tem a capacidade de neutralizar, né, o lisossoma através da liberação das proteínas de superfície, e que vão ser responsáveis pela inativação, então, dessas enzimas lisossômicas que iriam, no caso, matar esses flagelos da leishmania. E aí, forma-se, então, o fagolisossoma. A promestigota e a mastigota, elas vão utilizar um mecanismo que mimetiza a sua própria apoptose para escapar das defesas do hospedeiro, onde elas vão expressar moléculas semelhantes à fosfatidilcerina, que é a APS, em sua superfície, e dessa forma, ela expõe essas moléculas, induzindo a fagocitose mediante receptores de PS no macrófago. Esses receptores induzidos vão induzir liberação de citocinas anti-inflamatórias e vão inibir a resposta oxidativa, aumentando assim a sobrevida desses parasitas. A leishmania também vai vincular as defesas inatas do hospedeiro para facilitar a sua entrada e a sobrevivência dos macrófagos, que vai ser através da C3B e a GP63. Os mecanismos primários, né, de resistência e imunidade à leishmania, eles são mediados através da resposta TH1 e da resposta TH2, onde a resposta TH1 ele vai liberar o interferon gama, a interleucina 2, o fator de necrose tumoral alfa, e vai então ativar os macrófagos e também a produção de ácido nítrico e radicais livres, ocasionando então a destruição das amastigotas, o que pode levar a pequenas lesões até mesmo a cura. Porém, já havia TH2, né, ela vai liberar a interleucina 4, a 5 e a 10, gerando então ativação fraca de macrófagos, ocorrendo então uma ineficácia na resposta contra os parasitas, e assim eles conseguem viver e se multiplicar, ocasionando então lesões extensas com infiltrado de inflamatório crônico, levando à destruição cutânea e a destruição do túmulo. As manifestações clínicas, então, o fator crítico inicial ele vai ser reconhecido pelas PAMPs, né, do parasita, e pelas TLRs da célula dendrítica do macrófago, e os receptores de LAC. Isso vai então determinar se a célula apresenta apresentadora de antígeno vai produzir a interleucina 12, ativando então a via TH1, fazendo controle da doença, ou se houver falha nisso, vai favorecer a liberação de interleucina 4 e interleucina 10, ativando então a via TH2 e vai ocorrer a falha no controle e aí então a manifestação clínica dessa doença. E o desfecho ela vai ser então reflexo direto dessa decisão imunológica nas primeiras horas da infecção. Dessa forma, ela pode representar as manifestações clínicas conforme o tipo de lesão. Então, a gente vai ter a lesão cutânea localizada, que é essa primeira aqui, onde ela vai ser mais comum, e as lesões únicas, ou são lesões únicas ou poucas em áreas expostas. Daí começa com uma pápula, um nódulo, que vai ulcerar com bordas elevadas e com fundo granuloso. É um aspecto de vulcão. Geralmente é indolor, também é um aspecto de escala, digamos assim. Já a cutânea disseminada, ela vai ser mais forte em imunodeficiente, onde a gente vai ter a via TH2 predominante, com múltiplas lesões, mais que 10, em diferentes partes do corpo. Vai ter placas, né, mais de 10 em diferentes partes do corpo, e vai ter placas, pápulas, nódulos, úlceras, né, a gente pode ver nódulos, a gente pode ver placas, a gente pode ver nódulos, e isso daí gera um quadro polimórfico, né, de parasitemia alta. Já quando houve uma manifestação cutânea difusa, a gente tem um extremo, né, na falha de resposta celular, lesões nodulares infiltrativas, não ulceradas, de crescimento progressivo, os parasitas disseminados na pele e a mastoscopia altamente positiva. Então, a gente vai ter essa aparência desses nódulozinhos aqui. Já a mucocutânea é uma evolução, né, operativa tardia, geralmente após a forma cutânea. É uma destruição, né, das mucosas nasais, orais, faríngeas, né, às vezes até mesmo da laringe, e inicia-se com congestão nasal, epistaxe, disfonia e evolui para ulcerações, né, perfurações ou destruição da mucosa, com dano imune imediato, mais do que infeccioso realmente. Nos exames laboratoriais, nós vamos ter dois principais, que vai ser o teste de Montenegro. Ele vai ser um teste cutâneo de hipersensibilidade tardia tipo 4, onde a gente vai ter uma leishmania intradérmica, né, com reação maior que 5 milímetros ou igual positiva. E indica, então, exposição prévia e resposta imune celular ativa, que é o TH1. E a não positiva, formação formas iniciais, difusa, anérgica e pacientes imunossuprimidos. Pode dar a não positivação do teste. Já as sorologias com ELISA, o Western blot, eles são poucos úteis na leishmania, mas eles são aplicáveis na leishmaniose visceral. Ele tem sensibilidade baixa devido à natureza intracelular do parasita e resposta predominante celular. Já na farmacologia, nós vamos ter antimunial pentavalente, a anfotericina B, a pentamidina e a miltefosina, que vão inibir enzimas dependentes da antimunial pentavalente, ela vai inibir enzima dependente de ATP e de glicólise no parasita, e vai bloquear então o metabolismo energético e vai ocorrer a morte da mastigota. É um bactericida lento e tem alguns efeitos colaterais. Já a anfotericina B,
Ela liga-se ao ergosterol da membrana do parasita e forma poros, ocorrendo então a perda de integridade da membrana e morte celular, com efeito rápido e potente. Já a pentamidina, ela vai interferir na síntese de DNA, RNA e proteinases, e vai inibir funções nucleares, levando à morte do parasita. Ela tem uma ação eficaz, especialmente contra a leishmaniose guianensis. Já a miltefosina, ela vai atuar sobre a membrana celular, e sinalização lipídica, onde ela vai desestabilizar as membranas e sinalização celular, levando à apoptose do parasita. Ela é de uso oral com boa eficácia, porém ela causa náuseas, vômitos, diarreia e teratogenia. Não pode ser usada em gatos. Bem, a maior diferença entre a leishmaniose tegmentar e a visceral é que a tegmentar ela ocorre em pele ou mucosas e geralmente o agente etiológico dela é a leishmania da espécie amazonensis, enquanto a visceral ela afeta órgãos internos como fígado, baço ou medula, e o seu agente principal é a leishmania infantil. As referências.